repetição fiel dos modelos divinos tem um resultado duplo. Por um lado, ao imitar os deuses, o homem mantém-se no sagrado e, consequentemente, na realidade. 2. Por outro lado, graças à reatualização ininterrupta dos gestos divinos exemplares, o mundo é santificado. O comportamento religioso dos homens contribui para manter a santidade do mundo. Reatualizar os mitos. É interessante notar que o homem religioso assume uma humanidade que tem um modelo transhumano, transcendente. Ele só se reconhece verdadeiramente homem quando imita os deuses, os heróis civilizadores ou os antepassados míticos. Em resumo, o homem religioso se quer diferente do que ele acha que é no plano de sua existência profana. O homem religioso não é dado, faz-se a si próprio aproximar-se dos modelos divinos. Estes modelos, como dissemos, são conservados pelos mitos, pela história das gestas divinas. Por conseguinte, o homem religioso também se considera feito pela história, tal qual o homem profano. Mas a única história que interessa a ele é a história sagrada revelada pelos mitos, quer dizer, a história dos deuses, ao passo que o homem profano se pretende constituído unicamente pela história humana, portanto, justamente pela soma de atos que, para o homem religioso, não apresentam nenhum interesse, visto lhes faltarem os modelos divinos. É preciso sublinhar que, desde o início, o homem religioso estabelece seu próprio modelo a atingir no plano transhumano, aquele revelado pelos mitos. O homem só se torna verdadeiro homem conformando seu ensinamento dos mitos, imitando os deuses. Adicionemos que matar ou imitatio Deus vezes implica, para os primitivos, uma responsabilidade muito grave. Vimos que certos sacrifícios sangrentos encontram sua justificação num ato divino primordial. Em illo tempore, o deus havia espancado o monstro marinho e esquartejado seu corpo a fim de criar o cosmos. O homem repete o sacrifício sangrento, às vezes com vítimas humanas quando deve construir uma aldeia, um templo ou simplesmente uma casa. As possíveis consequências da imitatio Dei são reveladas claramente pelas mitologias e rituais de numerosos povos primitivos. Para citar um exemplo, segundo os mitos dos paleocultivadores, o homem tornou-se o que ele é hoje, mortal, sexualizado e condenado ao trabalho, após uma morte primordial, in illo tempore, um ser divino, muito frequentemente uma mulher ou uma jovem, às vezes uma criança ou um homem, deixou-se imolar para que pudessem brotar de seu corpo tubérculos ou árvores frutíferas. Esse primeiro assassínio mudou radicalmente o modo de ser da existência humana. A imolação do ser divino inaugurou tanto a necessidade de alimentação como a fatalidade da morte e, por consequência, a sexualidade é o único meio de assegurar a continuidade da vida. O corpo da divindade imolada transformou-se em alimentos. Sua alma foi para baixo da terra, onde fundou o país dos mortos. Hade e Jensen, que dedicou um importante estudo a essas divindades, que ele chama de Dematraço, mostrou muito bem que, alimentando-se ou morrendo, o homem participa da existência dos Dema. Para todos os povos paleocultivadores, o essencial consiste em evocar periodicamente o acontecimento primordial que fundou a condição humana atual. Toda sua vida religiosa é uma comemoração, uma rememoração. A recordação reatualizada por ritos, portanto, pela reiteração do assassino primordial, desempenha um papel decisivo. O homem deve evitar cuidadosamente esquecer o que se passou em illo tempore. O verdadeiro pecado é o esquecimento. A jovem que, em sua primeira menstruação, permanece 3 dias numa cabana escura, sem falar com ninguém, comporta-se assim porque a jovem mítica assassinada, tendo se transformado em lua, fica 3 dias nas trevas. Se a jovem catamenial infringe o tabu de silêncio e fala, torna-se culpada do esquecimento de um acontecimento primordial. A memória pessoal não entra em jogo. O que conta é rememorar o acontecimento mítico, o único digno de interesse, porque é o único criador.
É o mito primordial que cabe conservar a verdadeira história, a história da condição humana. É nele que é preciso procurar e reencontrar os princípios e os paradigmas de toda a conduta. É nesse estado de cultura que se encontra o canibalismo ritual. A grande preocupação do canibal parece ser de natureza metafísica. Ele não deve esquecer o que se passou em Ilha Tempore. Voliard e Jensen mostraram-no muito claramente, abatendo e devorando porcas por ocasião das festividades, comendo as primícias da colheita dos tubérculos. Come-se o corpo divino tal como durante as refeições canibais. Sacrifícios de porcas, caça de cabeças, canibalismo correspondem simbolicamente às colheitas de tubérculos ou nozes de coco. Cabe a Voliard o mérito de ter esclarecido, além do sentido religioso da antropofagia, a responsabilidade humana assumida pelo canibal. A planta alimentar não é dada na natureza, é o produto de um assassínio, pois foi assim que foi criada na aurora dos tempos. A caça às cabeças, os sacrifícios humanos, o canibalismo, tudo isto foi aceito pelo homem a fim de assegurar a vida das plantas. Voliard insistiu justamente neste aspecto. O canibal assume sua responsabilidade no mundo. O canibalismo não é um comportamento natural do homem primitivo, não se situa aliás nos níveis mais arcaicos de cultura, mas um comportamento cultural, fundado sobre uma visão religiosa da vida. Para que o mundo vegetal possa continuar, o homem deve matar e ser morto. Além disso, deve assumir a sexualidade até seus limites extremos, a orgia. Uma canção abissínia proclama: aquela que ainda não engendrou, engendre; aquele que ainda não matou, que mate. É uma maneira de dizer que os dois sexos estão condenados a assumir seu destino. Antes de emitir um juízo sobre o canibalismo, é preciso ter em mente que ele foi fundado por seres divinos. Mas eles o fundaram com o objetivo de permitir aos homens que assumissem uma responsabilidade no cosmos, para colocá-los em estado de velar pela continuidade da vida vegetal. Trata-se, pois, de uma responsabilidade de ordem religiosa. Os canibais Witoto afirmam-nos: nossas tradições estão sempre vivas entre nós, mesmo quando não dançamos, mas trabalhamos unicamente para podermos dançar. As danças consistem na reiteração de todos os acontecimentos míticos, e portanto também do primeiro assassínio seguido de antropofagia. Lembramos este exemplo para mostrar que, entre os primitivos, como nas civilizações paleorientais, a imitatio Dei não é concebida de maneira idílica, que ela implica, ao contrário, uma terrível irresponsabilidade humana. Ao julgar uma sociedade selvagem, é preciso não perder de vista que mesmo os atos mais bárbaros e os comportamentos mais aberrantes têm modelos transhumanos, divinos. É um problema totalmente diferente saber por que, e na sequência de que degradações e incompreensões, certos comportamentos religiosos se deterioram e tornam-se aberrantes. Para nosso tema, porém, importa apenas sublinhar que o homem religioso queria e acreditava imitar seus deuses mesmo quando se deixava arrastar ações que tocavam aos raios da loucura, da vileza e do crime. História sagrada, história, historicismo. Recapitulemos: o homem religioso conhece duas espécies de tempo, profano e sagrado. Uma duração evanescente e uma sequência de eternidades, periodicamente recuperáveis durante as festas que constituem o calendário sagrado. O tempo litúrgico do calendário desenrola-se em círculo fechado, é o tempo cósmico do ano, santificado pelas obras dos deuses. E, visto que a obra divina mais grandiosa foi a criação do mundo, a comemoração da cosmogonia desempenha um papel importante em muitas religiões. O Ano Novo coincide com o primeiro dia da criação. O ano é a dimensão temporal do cosmos. Disso o mundo passou quando ciscou um ano. A cada ano novo reitera-se a cosmogonia, recria-se o mundo e, ao fazê-lo, cria-se também o tempo, quer dizer, regenera-se o tempo iniciando de novo. É por esta razão que o mito cosmogônico serve de modelo exemplar a toda a criação ou construção,
sendo utilizado também como meio ritual de cura. Voltando-se a ser simbolicamente contemporâneo da criação, reintegra-se à plenitude primordial. O doente se cura porque recomeça sua vida com uma soma intacta de energia. A festa religiosa é a reatualização de um acontecimento primordial, de uma história sagrada cujos atores são os deuses ou os seres semidivinos. Ora, a história sagrada está contada nos mitos. Por consequência, os participantes da festa tornam-se contemporâneos dos deuses e dos seres semidivinos. Vivem no tempo primordial santificado pela presença e atividade dos deuses. O calendário sagrado regenera periodicamente o tempo, porque o faz coincidir com o tempo da origem, o tempo forte e puro. A experiência religiosa da festa, quer dizer, a participação no sagrado, permite aos homens viver periodicamente na presença dos deuses. Daí a importância capital dos mitos em todas as religiões pré-mosaicas, pois os mitos contam as gestas dos deuses, e estas gestas constituem os modelos exemplares de todas as atividades humanas. Ao imitar seus deuses, o homem religioso passa a viver no tempo da origem, o tempo mítico. Em outras palavras, sai da duração profana para reunir-se a um tempo imóvel, a eternidade. Visto que, para o homem religioso das sociedades primitivas, os mitos constituem sua história sagrada, ele não deve esquecê-los. Reatualizando os mitos, o homem religioso aproxima-se de seus deuses e participa da santidade. Mas há também histórias divinas trágicas, e o homem assume uma grande responsabilidade perante si mesmo e a natureza ao reatualizá-las periodicamente. O canibalismo ritual, por exemplo, é a consequência de uma concepção religiosa trágica. Em resumo, pela reatualização dos mitos, o homem religioso esforça-se por se aproximar dos deuses e participar do ser. A imitação dos modelos exemplares divinos exprime, ao mesmo tempo, seu desejo de santidade e sua nostalgia ontológica. Nas religiões primitivas e arcaicas, a eterna repetição dos gestos divinos justifica-se como imitado Dei. O calendário sagrado repete anualmente as mesmas festas, quer dizer, a comemoração dos mesmos acontecimentos míticos. Propriamente falando, o calendário sagrado apresenta-se como eterno retorno de um número limitado de gestos divinos, e isto é verdadeiro não somente para as religiões primitivas, mas também para todas as outras religiões. Em toda parte, o calendário festivo constitui um retorno periódico das mesmas situações primordiais e, consequentemente, a reatualização do mesmo tempo sagrado. Para o homem religioso, a reatualização dos mesmos acontecimentos míticos constitui sua maior esperança, pois, a cada reatualização, ele reencontra a possibilidade de transfigurar sua existência, tornando-a semelhante ao modelo divino. Em suma, para o homem religioso das sociedades primitivas e arcaicas, a eterna repetição dos gestos exemplares e o eterno encontro com o mesmo tempo mítico da origem, santificado pelos deuses, não implicam de modo nenhum uma visão pessimista da vida. Ao contrário, é graças a este eterno retorno às fontes do sagrado e do real que a existência humana lhe parece salvar-se do nada e da morte. A perspectiva muda totalmente quando o sentido da religiosidade cósmica se obscurece. É o que se passa quando, em certas sociedades mais evoluídas, as elites intelectuais se desligam progressivamente dos padrões da religião tradicional. A santificação periódica do tempo cósmico revela-se então inútil e insignificante. Os deuses já não são acessíveis por meio dos ritmos cósmicos. O significado religioso da repetição dos gestos exemplares já é esquecido. Ora, a repetição esvaziada de seu conteúdo conduz necessariamente a uma visão pessimista da existência. Quando deixa de ser um veículo pelo qual se pode restabelecer uma situação primordial e reencontrar a presença misteriosa dos deuses, quer dizer, quando é dessacralizado, o tempo cíclico torna-se terrífico, revela-se como um círculo girando indefinidamente sobre si mesmo,
repetindo-se até o infinito. Foi o que aconteceu na Índia, onde a doutrina dos ciclos cósmicos, Yuga, foi amplamente elaborada. Um ciclo completo, uma Ayuga, compreende 12.000 anos. Termina-se por uma dissolução, uma Pralaya, que se repete de maneira mais radical, Mahapralaya, a grande dissolução, no fim do 10º ciclo. Pois o esquema exemplar, criação, etc., reproduz-se até o infinito. Os 12.000 anos de uma Ayuga são considerados como anos divinos, durando cada um deles 360 anos, o que dá um total de 4.320.000 anos para um único ciclo cósmico. 1000 Ayuga constituem um Kalpa forma, 14 Kalpa fazem um Manvantara, assim chamado porque se supõe que cada Manvantara seja regido por um Manu, o antepassado real mítico. Um Kalpa equivale a um dia de vida de Brahma, um outro Kalpa a uma noite. 100 desses anos de Brahma, ou seja, 311 bilhões de anos humanos, constituem a vida do Deus. Mas mesmo essa enorme duração da vida de Brahma não consegue esgotar o tempo, pois os deuses não são eternos e as criações e destruições cósmicas prosseguem ad infinitum. É o verdadeiro eterno retorno, a eterna repetição do ritmo fundamental do cosmos, sua destruição e recriação periódicas. Trata-se, em suma, da concepção primitiva do ano cosmos, mas esvaziada de seu conteúdo religioso. Evidentemente, a doutrina do Yuga foi elaborada pelas elites intelectuais, e, se ela se tornou uma doutrina pandiana, não pensemos que revelava seu aspecto terrífico a todas as populações da Índia. Eram sobretudo as elites religiosas e filosóficas que sentiam desespero perante o tempo cíclico, que se repetia até o infinito, o eterno retorno à existência graças ao karma, a lei da causalidade universal. Por outro lado, o tempo era equiparado à ilusão cósmica, Maya, e o eterno retorno à existência significava o prolongamento indefinido do sofrimento e da escravidão. A única esperança para as elites religiosas e filosóficas era o não retorno à existência, a abolição do karma, em outras palavras, a libertação definitiva, moksha, que implicava a transcendência do cosmos. A Grécia também conheceu o mito do eterno retorno, e os filósofos da época tardia levaram a concepção do tempo circular aos seus limites extremos. Para citar o belo resumo de H.C.H. Poesch, segundo a célebre definição platônica, o tempo que a revolução das esferas celestes determina e media a imagem móvel da eternidade imóvel, que ele imita ao se desenrolar em círculo. Consequentemente, tudo devir cósmico, assim como a duração deste mundo de geração e corrupção que é o nosso, desenvolver-se-á em círculo ou segundo sucessão indefinida de ciclos, no decurso dos quais a mesma realidade se faz, se desfaz, se refaz, de acordo com uma lei alternativas e imutáveis. Não somente se conserva aí a mesma soma de ser, sem que nada se perca nem se crie, mas também, segundo alguns pensadores do fim da antiguidade, pitagóricos, estoicos, platônicos admite-se que, no interior de cada um desses ciclos de duração, desses aiones, desses aeva, se reproduzem as mesmas situações que se produziram já nos ciclos anteriores e que se reproduzirão nos ciclos subsequentes, até o infinito. Nenhum acontecimento é único, nenhum ocorre uma única vez, por exemplo, a condenação e a morte de Sócrates, mas realizou-se e realizar-se-á perpetuamente. Os mesmos indivíduos apareceram, aparecem e reaparecerão em cada retorno do círculo sobre si mesmo. A duração cósmica é repetição e anacutlosis, eterno retorno. Quanto às religiões arcaicas e paleorientais, bem como em relação às concepções mítico-filosóficas do eterno retorno, tais como foram elaboradas na Índia e na Grécia, o judaísmo apresenta uma inovação importante. Para o judaísmo, o tempo tem um começo e terá um fim. A ideia do tempo cíclico é ultrapassada. Jeová não se manifesta no tempo cósmico,
como os deuses das outras religiões, mas num tempo histórico, que é irreversível. Cada nova manifestação de Jeová na história não é redutível a uma manifestação anterior. A queda de Jerusalém exprime a cólera de Jeová contra seu povo, mas não é a mesma que Jeová exprimira no momento da queda de Samaria. Seus gestos são intervenções pessoais na história e só revelam seu sentido profundo para seu povo, o povo escolhido por Jeová. Assim, o acontecimento histórico ganha uma nova dimensão, torna-se uma teofania. O cristianismo vai ainda mais longe na valorização do tempo histórico. Visto que Deus encarnou, isto é, que assumiu uma existência humana historicamente condicionada, a história torna-se suscetível de ser santificada. O Ilui Tempus evocado pelos evangelhos é um tempo histórico claramente delimitado, o tempo santificado pela presença do Cristo. Quando um cristão de nossos dias participa do tempo litúrgico, volta a unir-se ao Ilui Tempus em que Jesus vivera, agonizara e ressuscitara, mas já não se trata de um tempo mítico, mas do tempo em que Pôncio Pilatos governava a Judéia. Para o cristão, também o calendário sagrado repete indefinidamente os mesmos acontecimentos da existência do Cristo, mas esses acontecimentos desenrolaram-se na história, já não são fatos que se passaram na origem do tempo, no começo. Acrescentemos porém que para o cristão o tempo começa de novo com o nascimento do Cristo, porque a encarnação funda uma nova situação do homem no cosmos. Em resumo, a história se revela como uma nova dimensão da presença de Deus no mundo. A história volta a ser a história sagrada, tal como foi concebida, dentro de uma perspectiva mítica, nas religiões primitivas e arcaicas. O cristianismo conduz a uma teologia e não a uma filosofia da história, pois as intervenções de Deus na história, e sobretudo a encarnação na pessoa histórica de Jesus Cristo, tem uma finalidade transhistórica, a salvação do homem. Hegel retoma a ideologia judaico-cristã e aplica a história universal em sua totalidade. O espírito universal manifesta-se contínua, e unicamente, nos acontecimentos históricos. A história, em sua totalidade, torna-se, pois, uma teofania. Tudo o que se passou na história devia passar-se assim, pois assim o quis o espírito universal. É a via aberta para as diferentes formas de filosofia historicista do século XX. Aqui para nossa investigação, porque todas essas novas valorizações do tempo e da história pertencem à contínua história da filosofia. É importante acrescentar, contudo, que o historicismo é o produto da decomposição do cristianismo. Ele concede uma importância decisiva ao acontecimento histórico, o que é uma ideia de origem cristã, mas ao acontecimento histórico como tal, quer dizer, negando-lhe toda a possibilidade de revelar uma intenção soteriológica, transhistórica. Capítulo 3. A sacralidade da natureza e a religião cósmica. Para o homem religioso, a natureza nunca é exclusivamente natural, está sempre carregada de um valor religioso. Isto é facilmente compreensível, pois o cosmos é uma criação divina. Saindo das mãos dos deuses, o mundo fica impregnado de sacralidade. Não se trata somente de uma sacralidade comunicada pelos deuses, como é o caso, por exemplo, de um lugar ou um objeto consagrado por uma presença divina. Os deuses fizeram mais, manifestaram as diferentes modalidades do sagrado na própria estrutura do mundo e dos fenômenos cósmicos. O mundo apresenta-se de tal maneira que, ao contemplá-lo, o homem religioso descobre os múltiplos modos do sagrado e, por conseguinte, do ser. Antes de tudo, o mundo existe, está ali, e tem uma estrutura, não é um caos, mas um cosmos, e revela-se portanto como criação, como obra dos deuses. Esta obra divina guarda sempre uma transparência, quer dizer, desvenda espontaneamente os múltiplos aspectos do sagrado. O céu revela diretamente, naturalmente, a distância infinita, a transcendência do Deus. A terra também é transparente, mostra-se como mãe nutridora universal. Os ritmos cósmicos manifestam a ordem, a harmonia,
a permanência, a fecundidade. No conjunto, o cosmos é ao mesmo tempo um organismo real, vivo e sagrado, revela as modalidades do ser e da sacralidade. Ontofania e hierofania se unem. Neste capítulo trataremos de compreender como o mundo se mostra aos olhos do homem religioso, mais exatamente, como a sacralidade se revela através das próprias estruturas do mundo. É preciso não esquecer que, para o homem religioso, o sobrenatural está indissoluvelmente ligado ao natural, que a natureza sempre exprime algo que a transcende. Como já dissemos, uma pedra sagrada é venerada porque é sagrada e não porque é pedra. É a sacralidade manifestada pelo modo de ser da pedra que revela a sua verdadeira essência. É por esta razão que não se pode falar de naturismo ou de religião natural, no sentido atribuído a estas palavras no século XIX, pois é a sobrenatura que se deixa manifestar ao homem religioso por meio dos aspectos naturais do mundo. O sagrado celeste e os deuses uranianos. A simples contemplação da abóbada celeste é suficiente para desencadear uma experiência religiosa. O céu revela-se infinito, transcendente. É por excelência um ganzandeiro diante do qual o homem e seu meio ambiente pouco o representam. A transcendência revela-se pela simples tomada de consciência da altura infinita. O muito alto torna-se espontaneamente um atributo da divindade. As regiões superiores inacessíveis ao homem, as zonas siderais, adquirem o prestígio do transcendente, da realidade absoluta, da eternidade. Lá é a morada dos deuses, é lá que chegam alguns privilegiados, mediante ritos de ascensão, para lá se elevam, segundo as concepções de certas religiões, as almas dos mortos. O muito alto é uma dimensão inacessível ao homem como tal. Pertence de direito às forças e aos seres sobre-humanos. Aquele que se eleva subindo a escadaria de um santuário, ou a escada ritual que conduz ao céu, deixa então de ser homem, de uma maneira ou de outra, passa a fazer parte da condição divina. Não se trata de uma operação lógica, racional. A categoria transcendental da altura, do supraterrestre, do infinito revela-se ao homem como um todo. Tanto a sua inteligência como a sua alma. É uma tomada de consciência total. Em face do céu, o homem descobre ao mesmo tempo a incomensurabilidade divina e sua própria situação no cosmos. O céu revela, por seu próprio modo de ser, a transcendência, a força, a eternidade. Ele existe de uma maneira absoluta, pois é elevado, infinito, eterno, poderoso. É nesse sentido que se deve compreender o que dizíamos mais atrás, que os deuses manifestaram as diferentes modalidades do sagrado na própria estrutura do mundo. O cosmos, a obra exemplar dos deuses, é construído de tal maneira, que o sentimento religioso da transcendência divina é incitado pela própria existência do céu. E, visto que o céu existe de maneira absoluta, um grande número de deuses supremos das populações primitivas são chamados por nomes que designam a altura, a abóbada celeste, os fenômenos meteorológicos, ou são chamados muito simplesmente de proprietários do céu, ou habitantes do céu. A divindade suprema dos Maori chama-se Lu. Ibu tem o sentido de elevado, acima. O Olu, o Deus supremo dos negros Arquiposo, significa o que está no alto, as regiões superiores. Entre o céu que não da terra do fogo, Deus se chama habitante do céu aquele que está no céu. Oluga, o ser supremo dos Andamanais, habita o céu, sua voz é o trovão, o vento seu hálito, o furacão é o sinal de sua cólera, pois ele pune com raio aqueles que infringem suas ordens. O Deus do céu dos Yorubás da costa dos escravos chama-se Olorum, literalmente proprietário do céu. Os samoiedos adoram Num, Deus que habita o mais alto do céu e cujo nome significa céu. Entre os Coriacs, a divindade suprema chama-se Um do Alto, o Senhor do Alto, aquele que existe. Os Ainos conhecem-no como chefe divino do céu, o Deus celeste, o Criador divino dos mundos, mas também como Kamui, que quer dizer céu.
e pode alongar-se facilmente a lista. O mesmo ocorre entre as religiões de povos mais civilizados, quer dizer, dos povos que desempenharam um papel importante na história. O nome mongol do Deus Supremo é Tengri, que significa céu. O Tian em chinês denota ao mesmo tempo céu e Deus do céu. O termo sumério para divindade, Dingir, tinha como significado primitivo uma epifania celeste, claro, brilhante. O Anu babilônio exprime igualmente a noção de céu. O Deus Supremo indo-europeu, Deus, denota ao mesmo tempo a epifania celeste e o sagrado, cf. Brilhar, dia, diaos, céu, dia, diaos, Deus indiano do céu. Zeus, Júpiter guardam ainda nos nomes a recordação da sacralidade celeste. O céu tataranês, de Taran, trovejar, o báltico percunas relâmpago, e o proto-eslavo perum, cf. O piorum polonês, relâmpago, mostram sobretudo as transformações ulteriores dos deuses do céu em deuses da tempestade. Não se trata de naturismo. O Deus celeste não é identificado com o céu, pois foi o próprio Deus que, criador de todo o cosmos, criou também o céu. É por esta razão que é chamado Criador, Todo-Poderoso, Senhor, Chefe, Pai etc. O Deus celeste é uma pessoa e não uma epifania uraniana. Mas ele habita o céu e manifesta-se por meio dos fenômenos meteorológicos, trovão, raio, tempestade, meteoros etc. Em outras palavras, algumas estruturas privilegiadas do cosmos, o céu, a atmosfera, constituem as epifanias favoritas do Ser Supremo. Ele revela sua presença por meio daquilo que lhe é específico, a majestas da imensidade celeste, o tremendum da tempestade. O Deus longínquo. A história dos seres supremos de estrutura celeste é de grande importância para a compreensão da história religiosa da humanidade como um todo. Não será possível escrevê-la aqui, nestas poucas páginas, mas não podemos deixar de mencionar um fato que nos parece capital. Os seres supremos de estrutura celeste têm tendência a desaparecer do culto, afastam-se dos homens, retiram-se para o céu e tornam-se deutiosi. Numa palavra, pode-se dizer que esses deuses, depois de terem criado o cosmos, a vida e o homem, sentem uma espécie de fadiga, como se o enorme empreendimento da criação lhes tivesse esgotado os recursos. Retiram-se, pois, para o céu, deixando na terra um filho ou um demiurgo, para acabar ou aperfeiçoar a criação. Aos poucos, o lugar deles é tomado por outras figuras divinas, os antepassados míticos, as deusas mães, os deuses fecundadores etc. O deus da tempestade conserva ainda uma estrutura celeste, mas já não é um ser supremo criador, é apenas um fecundador da terra, e às vezes não passa de um auxiliar de sua parenta, a terra-mãe. O ser supremo de estrutura celeste só conserva seu lugar preponderante entre os povos pastores, e ganha uma situação única nas religiões de tendência monoteísta, Ahura Mazda, ou monoteístas, Jeová, Alá. O fenômeno do afastamento do Deus Supremo revela-se desde os níveis arcaicos de cultura. Entre os australianos Kulin, o Ser Supremo Bundigil criou o universo, os animais, as árvores e o próprio homem, mas, depois de ter investido seu filho com o poder sobre a terra, e sua filha com o poder sobre o céu, Bundigil retirou-se do mundo. Habita sobre as nuvens, como um senhor, tendo um grande sabre na mão. Oluga, o ser supremo dos Andamanais, retirou-se depois de ter criado o mundo e o primeiro homem. Ao mistério do afastamento corresponde a ausência quase completa de culto, nenhum sacrifício, nenhuma solicitação, nenhuma ação de graças. Apenas alguns costumes religiosos em que ainda sobrevive a recordação de Puluga, por exemplo, o silêncio sagrado dos caçadores que regressam à aldeia depois de uma caçada feliz. O habitante do céu, aquele que está no céu do céu que não é eterno, onisciente, onipotente, criador, mas a criação foi concluída pelos antepassados míticos,
criados pelo Deus Supremo antes de se retirar para cima das estrelas. Atualmente, esse Deus isolou-se dos homens, indiferente às coisas do mundo. Não tem imagens, nem sacerdotes. Somente em caso de doença lhe dirigem preces. Tu, do alto, não leves meu filho, e ainda muito pequeno, só lhe fazem oferendas durante as intempéries. O mesmo acontece entre a maioria das populações africanas. O grande Deus Celeste, o Ser Supremo, Criador e Onipotente, desempenha um papel insignificante na vida religiosa da tribo. Encontra-se muito longe, ou é bom demais para ter necessidade de um culto propriamente dito, e invocam-no apenas em casos extremos. Assim, por exemplo, o Olorum proprietário do céu, dos Yorubas, depois de ter iniciado a criação do mundo, confiou a um Deus inferior, Obatala, o cuidado de concluí-lo e governá-lo. Quanto ao Olorum, retirou-se definitivamente dos negócios terrestres e humanos, e não há templos, nem estátuas, nem sacerdotes deste Deus Supremo. Todavia, é invocado, como último recurso, em tempos de calamidade. Retirado no céu, Njambi, o Deus Supremo dos Hereros, abandonou a humanidade a divindades inferiores. Por que lhe ofereceríamos sacrifícios? Explica um indígena. Não precisamos temê-lo, pois, ao contrário dos nossos espíritos dos mortos, ele não nos faz mal algum. O Ser Supremo dos Tumbucas é grande demais para se interessar pelas coisas vulgares dos homens. O mesmo acontece entre os negros de língua tsi da África Ocidental, com Njunkupon, não tem culto e só lhe prestam homenagem em caso de grandes privações ou epidemias, ou depois de uma violenta borrasca. Os homens perguntam-lhe então em que é que o ofenderam. Zingbel Pai Universal, o Ser Supremo do Zeui, só é invocado durante a seca, ó céu, a quem devemos nossos agradecimentos. Grande a seca, faz que chova, que a terra se refresque e que os campos prosperem. O afastamento e a passividade do Ser Supremo são admiravelmente expressos no adágio dos Giriamas da África Oriental que descreve também o seu Deus, Mulugu. Deus está no alto, os manes estão embaixo. Os bantus dizem, Deus, depois de ter criado o homem, já se não preocupa mais com ele. E os negrilhos repetem, Deus afastou-se de nós. As populações Fang da pradaria da África Equatorial resumem sua filosofia religiosa no seguinte cântico. Deus, Nzame, está no alto, o homem está embaixo. Deus é Deus, o homem é o homem. Cada um no seu país, cada um em sua casa. É inútil multiplicar os exemplos. Por toda parte, entre essas religiões primitivas, o Ser Supremo Celeste parece ter perdido a atualidade religiosa, está ausente do culto e, no mito, afasta-se cada vez mais dos homens, até se tornar um Deus Otiosus. Os homens, porém, lembram-se dele e imploram-lhe em última instância quando fracassam todos os esforços com os outros deuses e deusas, antepassados e demônios. Conforme se exprimem os Orãos, tentamos tudo, mas ainda temos a ti para nos socorrer. E sacrificam-lhe um galo branco, gritando, ó Deus! Tu és nosso Criador. Tem piedade de nós. A experiência religiosa da vida. O afastamento divino traduz na realidade o interesse cada vez maior do homem por suas próprias descobertas religiosas, culturais e econômicas. Interessado pelas serofanias da vida, em descobrir o sagrado da fecundidade terrestre e sentir-se solicitado por experiências religiosas mais concretas, mais carnais, até mesmo orgiásticas, o homem primitivo afasta-se do Deus celeste transcendente. A descoberta da agricultura transforma radicalmente não somente a economia do homem primitivo mas, sobretudo, sua economia do sagrado. Outras forças religiosas entram em jogo. A sexualidade, a fecundidade, a mitologia da mulher e da terra, etc. A experiência religiosa torna-se mais concreta, quer dizer, mais intimamente misturada à vida.
As grandes deusas mães e os deuses fortes ou gênios da fecundidade são claramente mais dinâmicos e mais acessíveis aos homens do que o Deus Criador. Mas, como acabamos de ver, em casos de aflição extrema, quando tudo foi tentado em vão, e sobretudo em casos de desastres provenientes do céu, seca, tempestade, epidemia os homens voltam-se para o Ser Supremo e imploram-lhe. Esta atitude não é exclusiva das populações primitivas. Todas as vezes que os antigos hebreus viviam uma época de paz e prosperidade econômica relativas, afastavam-se de Jeová e tornavam aproximar-se dos Baals e das Astartes dos seus vizinhos. Só as catástrofes históricas forçavam-nos a voltarem-se para Jeová. Então clamaram o Eterno e disseram: pecamos porque abandonamos o Eterno e servimos Baal e Astartes. Agora, pois, livramo-nos da mão de nossos inimigos, e servir-te-emos. 1 Samuel 12:10. Os hebreus voltavam-se para Jeová em consequência das catástrofes históricas e na iminência de um aniquilamento regido pela história. Os primitivos lembram-se de seus seres supremos em casos de catástrofes cósmicas. Mas o sentido do retorno ao Deus Celeste é o mesmo para uns e para outros, numa situação extremamente crítica, em que a própria existência da coletividade está em jogo. Abandonam-se as divindades que asseguram e exaltam a vida em tempos normais, para reencontrar o Deus Supremo. Trata-se, aparentemente, de um grande paradoxo. As divindades que, entre os primitivos, substituíram os deuses de estrutura celeste eram, tal como os Baals e as Astartes entre os hebreus, divindades da fecundidade, da opulência, da plenitude vital. Em resumo, divindades que exaltavam e amplificavam a vida, tanto a vida cósmica, vegetação, agricultura, gado, como a vida humana. Aparentemente, essas divindades eram fortes, poderosas. Sua atualidade religiosa explicava-se justamente por sua força, suas reservas vitais ilimitadas, sua fecundidade. E, contudo, seus adoradores, primitivos ou hebreus, tinham o sentimento de que todas as grandes deusas e todos os deuses agrários eram incapazes de salvá-los, isto é, de lhes assegurarem a existência nos momentos realmente críticos. Esses deuses e deusas só podiam reproduzir a vida e aumentá-la, e mesmo assim só em épocas normais. Em resumo, eram divindades que regiam admiravelmente os ritmos cósmicos, mas se revelavam incapazes de salvar o cosmos ou a sociedade humana num momento de crise histórica entre os hebreus. As diversas divindades que substituíram os seres supremos acumularam os poderes mais concretos e mais esplendorosos, os poderes da vida. Mas, exatamente por isso, especializaram-se na procriação e perderam os poderes mais sutis, mais nobres, mais espirituais dos deuses criadores. Descobrindo a sacralidade da vida, o homem deixou-se arrastar progressivamente por sua própria descoberta. Abandonou-se às hierofanias vitais e afastou-se da sacralidade que transcendia suas necessidades imediatas e cotidianas. Perenidade dos símbolos celestes. Notemos, contudo que, mesmo quando a vida religiosa já não é dominada pelos deuses celestes, as regiões siderais, o simbolismo uraniano, os mitos e os ritos de ascensão etc., conservam um lugar preponderante na economia do sagrado. Aquele que está no alto, o elevado, continua a revelar o transcendente em qualquer conjunto religioso. Afastado do culto, e relegado às mitologias, o seu mantém-se presente na vida religiosa por intermédio do simbolismo. E esse simbolismo celeste infunde e sustenta, por sua vez, numerosos ritos, de ascensão, de escalada, de iniciação, de reles etc., mitos, a árvore cósmica, a montanha cósmica, a cadeia das flechas que liga a terra ao céu etc., e lendas, o voo mágico etc. O simbolismo do centro do mundo também ilustra a importância do simbolismo religioso, em um centro que se efetua a comunicação com o céu, e esta constitui a imagem exemplar da transcendência.
Poder-se-ia dizer que a própria estrutura do cosmos conserva a viva recordação do Ser Supremo Celeste. Como se os deuses tivessem criado o mundo de tal maneira que ele não pudesse refletir existência, pois nenhum mundo é possível sem a verticalidade, e esta dimensão, por si só, basta para evocar a transcendência. Retirado da vida religiosa propriamente dita, o sagrado celeste permanece ativo por meio do simbolismo. Um símbolo religioso transmite sua mensagem mesmo quando deixa de ser compreendido, conscientemente, em sua totalidade, pois um símbolo dirige-se ao ser humano integral, e não apenas à sua inteligência. Estrutura do simbolismo aquático. Antes de falarmos da Terra, precisamos apresentar as valorizações religiosas das águas, e isso por duas razões. 1. As águas existiam antes da Terra, conforme se exprime o Gênesis, as trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus planava sobre as águas. 2. Analisando os valores religiosos das águas, percebe-se melhor a estrutura e a função do símbolo. Ora, o simbolismo desempenha um papel considerável na vida religiosa da humanidade. Graças aos símbolos, o mundo se torna transparente, suscetível de revelar a transcendência. As águas simbolizam a soma universal das virtualidades, são fontes et origo, o reservatório de todas as possibilidades de existência, precedem toda a forma e sustentam toda a criação. Uma das imagens exemplares da criação é a ilha que subitamente se manifesta no meio das vagas. Em contrapartida, a imersão na água simboliza a regressão ao pré-formal, a reintegração no modo indiferenciado da preexistência. A imersão repete o gesto cosmogônico da manifestação formal, a imersão equivale a uma dissolução das formas. É por isso que o simbolismo das águas implica tanto a morte como o renascimento. O contato com a água comporta sempre uma regeneração, por um lado, porque a dissolução é seguida de um novo nascimento, por outro lado, porque a imersão fertiliza e multiplica o potencial da vida. A cosmogonia aquática correspondem, ao nível antropológico, às filogenias, a crença segundo a qual o gênero humano nasceu das águas. Ao dilúvio ou à submersão periódica dos continentes, mitos do tipo Atlântica, corresponde, ao nível humano, à segunda morte do homem, à umidade e lemon dos infernos etc., ou à morte iniciática pelo batismo. Mas, tanto no plano cosmológico como no plano antropológico, a imersão nas águas equivale não a uma extinção definitiva, e sim a uma reintegração passageira nem distinto, seguida de uma criação, de uma nova vida ou de um homem novo, conforme se trate de um momento cósmico, biológico ou soteriológico. Do ponto de vista da estrutura, o dilúvio é comparável ao batismo, e a libação funerária às lustrações dos recém-nascidos ou aos banhos rituais primaveris que trazem saúde e fertilidade. Em qualquer conjunto religioso em que as encontremos, as águas conservam invariavelmente sua função, desintegram, abolem as formas, lavam os pecados, purificam e, ao mesmo tempo, regeneram. Seu destino é preceder a criação e reabsorvê-la, incapazes que são de ultrapassar seu próprio modo de ser, ou seja, de se manifestarem em formas. As águas não podem transcender a condição do virtual, de germes e latências. Tudo que é forma se manifesta por cima das águas, destacando-se delas. Há aqui um aspecto essencial, a sacralidade das águas e a estrutura das cosmogonias e dos apocalipses aquáticos não poderiam ser reveladas integralmente senão por meio do simbolismo aquático, que é o único sistema capaz de integrar todas as revelações particulares das inúmeras serofanias. Esta lei é, de resto, a de todo simbolismo, é o conjunto simbólico que valoriza os diversos significados das serofanias. As águas da morte, por exemplo, só revelam seu sentido profundo quando se conhece a estrutura do simbolismo aquático. História exemplar do batismo. Os padres da Igreja não deixaram de explorar certos valores pré-cristãos e universais do simbolismo aquático,
com o risco de os enriquecerem de significados novos, relativamente à existência histórica do Cristo. Para Tertuliano, de batismo terceiro v, a água foi a primeira sede do Espírito Divino, que a preferia então a todos os outros elementos. Foi a água a primeira que produziu o que tem vida, a fim de que nosso espanto cessasse quando ela gerasse um dia a vida no batismo. Toda água natural adquire, pois, pela antiga prerrogativa com que foi honrada em sua origem, a virtude da santificação no sacramento, se Deus for invocado sobre ela. Logo que se pronunciam as palavras, o Espírito Santo, descido dos céus, para sobre as águas, que ele santifica com sua fecundidade, as águas assim santificadas impregnam-se, por sua vez, da virtude santificadora. O que outrora curava o corpo cura hoje a alma, o que trazia saúde no tempo traz a salvação na eternidade. O homem velho morre por imersão na água e dá nascimento a um novo ser regenerado. Este simbolismo é admiravelmente expresso por João Crisóstomo, em Jó 25, 2, que, falando da multivalência simbólica do batismo, escreve: ele representa a morte e a sepultura, a vida e a ressurreição. Quando mergulhamos a cabeça na água como num sepulcro, o homem velho fica imerso, enterrado inteiramente. Quando saímos da água, aparece imediatamente o homem novo. Como se vê, as interpretações de Tertuliano e João Crisóstomo harmonizam-se perfeitamente com a estrutura do simbolismo aquático. Intervém, contudo, na valorização cristã das águas certos elementos novos ligados a uma história, neste caso a história sagrada. Antes de tudo, a valorização do batismo como descida ao abismo das águas para um duelo com o monstro marinho. Esta descida tem um modelo, o do Cristo no Jordão, que era ao mesmo tempo uma descida nas águas da morte. Conforme escreve Cirilo de Jerusalém, o dragão Behemoth, segundo Jó, estava nas águas e recebia o Jordão em sua garganta. Ora, como era preciso esmagar as cabeças do dragão, Jesus, tendo descido nas águas, atacou a fortaleza para que adquiríssemos o poder de caminhar sobre os escorpiões e as serpentes. Vem, em seguida, a valorização do batismo como repetição do dilúvio. Segundo Justino, o Cristo, novo Noé, saiu vitorioso das águas e tornou-se o chefe de uma outra raça. O dilúvio simboliza tanto a descida às profundezas marinhas como o batismo. O dilúvio era, pois, uma imagem que o batismo acabava de consumar. Assim como Noé havia afrontado o mar da morte, onde a humanidade pecadora tinha sido aniquilada e do qual emergira, também aquele que se batiza desce na piscina batismal para afrontar o dragão do mar num combate supremo e sair dele vencedor. Mas, ainda acerca do rito batismal, estabeleceu-se também um paralelo entre o Cristo e Adão. O paralelo Adão-Cristo assume um lugar considerável já na teologia de São Paulo. Pelo batismo, afirma Tertuliano, o homem recupera semelhança com Deus. De Bapt, v. Para Cirilo, o batismo não é somente purificação dos pecados e graça da adoção, mas também antitipos da paixão de Cristo. Também a nudez batismal encerra, ao mesmo tempo, um significado ritual e metafísico, o abandono da antiga veste de corrupção e pecado da qual o batizado se despoja por Cristo, aquela com que Adão se cobriu depois do pecado, mas igualmente o retorno à inocência primitiva, condição de Adão antes da queda. Ó coisa admirável, escreve Cirilo. Vós estáveis nus aos olhos de todos e não vos envergonhastes disso. É que em verdade trazeis em vós a imagem do primeiro Adão, que no paraíso se encontrava nu e não se envergonhava. Nesses poucos textos, podemos perceber o sentido das inovações cristãs. Por um lado, os padres procuravam correspondência entre os dois testamentos. Por outro lado, mostravam que Jesus Cristo tinha cumprido realmente as promessas feitas por Deus ao povo de Israel. Mas é importante observar que essas novas valorizações do simbolismo batismal não contradiziam o simbolismo aquático universalmente difundido. Tudo se reencontra ali,
Noé e o dilúvio tiveram como recíproco, em inúmeras tradições, o cataclismo que pôs fim a uma humanidade e sociedade, à exceção de um único homem, que se tornou o antepassado mítico de uma nova humanidade. As águas da morte são um leitmotiv das mitologias paleorientais, asiáticas e oceânicas. A água mata por excelência, dissolve, abole toda forma. É justamente por isso que é rica em germes, criadora. O simbolismo da nudez batismal já não é o privilégio da tradição judaico-cristã. A nudez ritual equivale à integridade e à plenitude. O paraíso implica a ausência das vestes, quer dizer, a ausência do uso imagem que é típica do tempo. Toda nudez ritual implica um modelo atemporal, uma imagem paradisíaca. Os monstros do abismo são encontrados também em numerosas tradições. Os heróis, os iniciados, descem ao fundo do abismo a fim de afrontarem os monstros marinhos. É uma prova tipicamente iniciática. Evidentemente, a história das religiões está cheia de variantes. Às vezes os dragões montam guarda em volta de um tesouro, imagem sensível do sagrado, da realidade absoluta. A vitória ritual, iniciática, contra o monstro guardião equivale à conquista da imortalidade. Para o cristão, o batismo é um sacramento, pois foi instituído pelo Cristo. Mas nem por isso deixa de equivaler ao ritual iniciático da prova, luta contra o monstro, da morte e da ressurreição simbólicas, o nascimento do homem novo. Não queremos dizer com isso que o judaísmo e o cristianismo tomaram de empréstimo tais mitos e símbolos às religiões dos povos vizinhos. Não era necessário, pois o judaísmo era herdeiro de uma pré-história e de uma longa história religiosa onde todos esses elementos já existiam. Nem sequer foi preciso que o judaísmo mantivesse desperto aquele símbolo, na sua integridade. Bastou que um grupo de imagens sobrevivesse, ainda que obscuramente, desde os tempos pré-mosaicos. Tais imagens e símbolos eram capazes de recobrar, a qualquer momento, uma poderosa atualidade religiosa. Universalidade dos símbolos. Alguns padres da Igreja primitiva moderaram o interesse da correspondência entre os símbolos propostos pelo cristianismo e os símbolos que são patrimônio comum da humanidade. Perante aqueles que negavam a ressurreição dos mortos, Teófilo de Antioquia apelava para os indícios, Tequiméria, que Deus colocara ao alcance deles nos grandes ritmos cósmicos, as estações, os dias e as noites. Escrevia: não há uma ressurreição para as sementes e para os frutos. Para Clemente de Roma, o dia e a noite mostram-nos a ressurreição. A noite deita-se, o dia levanta-se, o dia se vai, a noite chega. Para os apologetas cristãos, os símbolos estavam carregados de mensagens, mostravam o sagrado por meio dos ritmos cósmicos. A revelação trazida pela fé não destruiu os significados pré-cristãos dos símbolos, apenas adicionou-lhes um valor novo. É certo que, para o crente, o novo significado eclipsou os outros, só ele valorizava o símbolo, transfigurava-o em revelação. Era a ressurreição do Cristo que importava, não os indícios que se podiam ler na vida cósmica. Contudo, subsistiu o fato de que a nova orientação era, de certo modo, condicionada pela própria estrutura do simbolismo. Poder-se-ia dizer até mesmo que o símbolo aquático esperava a realização de seu sentido profundo pelos novos valores trazidos pelo cristianismo. A fé cristã está suspensa de uma revelação histórica, e a encarnação de Deus no tempo histórico que assegura, aos olhos do cristão, a validade dos símbolos. Mas o simbolismo aquático universal não foi abolido nem desarticulado pelas interpretações históricas, judaico-cristãs, do simbolismo batismal. Em outras palavras, a história não conseguiu modificar radicalmente a estrutura de um simbolismo arcaico. A história acrescenta continuamente significados novos, mas estes não destroem a estrutura do símbolo. É fácil compreender isto quando se leva em conta o fato de que, para o homem religioso, o mundo apresenta sempre uma valência supranatural, quer dizer,
revela uma modalidade do sagrado. Todo fragmento cósmico é transparente, seu próprio modo de existência mostra uma estrutura particular do ser e, por consequência, do sagrado. Não se deve esquecer